Alô, guerreiros, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Na verdade, não importa o momento que você esteja assistindo, importa que esteja fazendo uma revisão. Hoje eu estou gravando aqui dia 3 de fevereiro. Nós teremos uma prova dia 6 de fevereiro, prova da PM. Esse vídeo é direcionado a uma revisão com a turma presencial, turma 5, né? Composta aí por mais alguns membros. Para esse concurso da PM. Mas quem está se preparando aí para GCM, Guarulhos, GCM Osasco, GCM Santo André, né? Eu acho que é útil isso aqui, mas só sabendo que eu estou dirigindo esse vídeo para o nosso pessoal aqui que vai fazer a prova dia 6 de fevereiro, tá bom? Então a gente mandou um simulado ontem para vocês, que é justamente para a gente fazer essa revisão, tá? Depois eu vou gravar um outro vídeo que vai ser uma orientação, uns bizus para vocês do dia da prova, tá? Mas amanhã que ele vai ser colocado, amanhã sexta-feira. Vamos lá, vamos tentar fazer uma revisão em cima do que nós estamos fazendo aqui no exercício. Nós tivemos um simulado de interpretação de texto, que a maioria de vocês foi muito bem, e eu estou muito contente. Assinale a alternativa em que o emprego do sinal indicativo de crase está em conformidade com a norma padrão. Gente, um bizu para quem nunca fez concurso. Embora tenha aumentado 1 hora no concurso, é pouco tempo, tá? Então a gente não pode perder muito tempo. Daí você bateu os olhos aqui, ele está falando de crase. Você só vai analisar crase na questão. Ele não está dizendo de forma geral. Você não tem que analisar concordância, regência, etc. Você tem que analisar crase, tá? Olha aqui, ó, o tabagismo já foi comparado a uma epidemia. Gente, aos meus alunos, eles sabem que quando a gente vai verificar se se houve crase, porque para haver crase precisa de 2 As, o A preposição, o A artigo, não é isso? Nós mostramos claramente na nossa aula que para ter crase, vamos relembrar, precisa de 2 As, A artigo com A preposição, dá o A com crase. Feito? Crase é isso. O sinal, esse acento aqui não é crase, é sinal indicativo de crase. Aí a gente tem uma primeira peneira que faz assim, ó. A primeira peneira, eu preciso saber se antes da próxima palavra cabe o artigo a. Eu formo uma frase, por exemplo, uma epidemia dolorosa. Olha só, gente, alguém em sã consciência vai entender que eu posso falar há uma epidemia dolorosa? Veja bem a minha pergunta. Eu digo uma epidemia dolorosa ou há uma epidemia dolorosa? Eu digo uma epidemia, uma só. Isso significa que não cabe artigo a antes da palavra uma. Se não cabe artigo a, não tem crase. Perfeito? Vamos para o B. Hoje, fumar já não está associado a sinal. Gente, sinal é palavra masculina. O sinal. O sinal. E justamente por ser o sinal, não cabe o artigo a. Vocês estão lembrados que nas regras de crase diz claramente que antes de palavra masculina não tem crase. E não tem crase justamente porque não dá para colocar o artigo a. Eu não posso falar assim, ó, por exemplo, sinal está fechado. Eu posso falar o sinal está fechado, mas a sinal está fechado não tem cabimento. Se não tem cabimento, significa que não cabe o artigo a. Se não cabe o artigo a, não tem crase, tá bom? Vamos lá. Muitos jovens passavam a fumar. Nós falamos também que antes de verbo não cabe crase. Por quê? Vamos fazer a nossa primeira peneira? Fumar é prejudicial à saúde. É uma frase que eu faço, né? Para quem não teve aula comigo, é uma frase, qualquer frase.
mas que comece com a palavra fumar, que é a próxima palavra aqui, ó. Eu posso até dizer assim, ó, o fumar é prejudicial à saúde. Posso. Agora, a fumar é prejudicial à saúde, não dá para falar isso. Não dá para escrever isso. Se não cabe artigo A antes da palavra fumar, não tem crase. Por que não tem crase antes de verbo? Bom, eu já excluí essa, a A, já excluí a B e já excluí a C, tem que ser a delta, né? O garoto levou o cigarro à boca. À boca. Vamos fazer aqui, só para confirmar. Boca cabe artigo A antes, né? A boca está doendo, a boca está vermelha, cabe artigo A. Qual que é o segundo, a nossa segunda peneira? É substituir essa palavra por uma palavra masculina, que não precisa sequer ser sinônimo. Vamos colocar, por exemplo, peito. Peito, ou queixo. 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 Ó, o garoto levou o cigarro, eu digo levou o cigarro o queixo ou levou o cigarro ao queixo? É ao queixo. Se é ao queixo, gente, significa que na palavra masculina eu tenho a mais o. Na palavra feminina eu tenho a mais a. Portanto, na feminina, que é aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Na palavra feminina é a mais a, portanto, tem crase. Entendido? Eu quero que vocês confiem em vocês na prova. Tá? Se vocês eliminaram essas três, é porque na nossa prova tem 5 alternativas. Vocês sabem, isso aqui é tirado da VUNESP. Eu não me lembro se é do concurso de cabo ou sargento, tá? Mas é um dos dois. Vamos chegar mais aqui, ó. Considere as duas ocorrências do vocábulo para nessa passagem do texto. Schwartz propõe que a abordagem do tema deixe de focar apenas os aspectos que mostram os africanos como vítimas passivas e abarque a resistência dos escravizados, para propagar, é esse para aqui, o conhecimento de que os escravos e escravas não foram trazidos para cá pacificamente. Olha só, me parece muito claro que esse para propagar eu posso substituir por a fim de propagar. Posso ou não posso? Se é a fim de propagar, é finalidade, né? Finalidade, tá? E trazido para cá é direção? Em direção do Brasil? Em direção para cá? É direção. Alternativa C. Tá fácil isso? Tá fácil? Porque esse para aqui, ela não pode ser restrição, consequência. Eu poderia até falar que é lugar, trazidos para cá como lugar. Mas daí o primeiro para propagar, não dá para ser tempo. Né? Tem que fazer as questões da prova com inteligência, né? Com raciocínio, com bom senso. Tá bom? Aqui tem um texto longo e eu vou ter que ler, porque eu vou estar corrigindo aqui. Não é tão longo, não. Para Lilia Schwartz, Brasil está reescrevendo a história da escravidão. É declarada extinta desde a data dessa lei a escravidão no Brasil, revogam-se as disposições em contrário. Com menos de 20 palavras, a escravidão foi abolida no Brasil há 130 anos, em 13 de maio de 88. Nós conversamos em História do Brasil, pessoal da minha turma, muito a respeito da diferença da abolição da escravidão no Brasil e da abolição da escravidão na América Espanhola, né? E toda a consequência disso para a política até agora. Para a historiadora Lilia Schwartz, o 13 de maio não deve ser uma data de celebração, mas sim de reflexão sobre o papel do Brasil, que foi o último dos países das Américas a abolir formalmente a escravidão mercantil. Além disso, Schwartz, eu acho que é assim que lê, tá? Não for, desculpe, propõe que a abordagem do tema deixe de focar apenas os aspectos que mostram os africanos como vítimas passivas e abarque a resistência dos escravizados. Então, que os africanos não foram vítimas passivas, não. Como alguns políticos acabaram dizendo que não se foi buscar os escravos lá dentro da África, mas eles que mandaram para nós. Tem os seus poréns, né? Para propagar o conhecimento de que os escravos e escravas não foram trazidos para cá pacificamente, não foram.
evidenciando assim a violência que permeou o fenômeno da miscigenação brasileira. A questão 3 diz que o uso das aspas no parágrafo do texto serve ao propósito de onde que está essa aspas. Aqui, gente, ó. Vocês estão lembrados que nós falamos sobre aspas nas nossas aulas. E dissemos que normalmente se cai aspas para justificar o motivo pelo qual está aspeado, vamos dizer assim, aquele texto. Normalmente é citação. Citação. Né? Pode ser outros casos. Aqui, ó, é declarada extinta. Não tem nada a ver com sentido figurado. Um tipo de linguagem inadequada, a citação da lei que aboliu. Certo, gente? Eu poderia até ficar entre bravo e delta. A fala da historiadora Lília e a citação da lei que aboliu a escravidão no Brasil. Mas isso aqui é citação, porque quando ele fala da historiadora, ele diz o seguinte, ó, para a historiadora Lília, o 13 de maio, ele não fala, ele não cita, tipo assim, ó, ele não fala, a historiadora Lília disse, abre aspas, não. Ele está contando o enredo que ela diz. Aqui em cima, ele está falando da lei que aboliu, a lei áurea, né? Ela só tem isso, ó. É declarada extinta desde a data desta lei, a escravidão no Brasil, revoga-se as disposições em contrário. Então é justamente o que está falando a delta, ó. A citação da lei que aboliu a escravidão no Brasil. Tá bom? Há necessidade de nós prestarmos muita atenção no texto, tá, gente? Se você tiver muita dificuldade em entender, volte lá no texto, leia o texto inteiro, ou leia aquele trecho que está sendo perguntado, mas o essencial é que na primeira vez que você lê o texto, você já leia com muita concentração. Não desvie a sua concentração na prova. Tem mais um texto aqui, ó. Nos anos 30, milhões de americanos foram atingidos pelos efeitos calamitosos da Grande Depressão. Nós estudamos essa Grande Depressão aqui. Nós falamos a queda da Bolsa de Valores de 1929. E está falando aqui de um livro que alguns de nós já lemos. Né? E não foi diferente com Napoleão Hill, empreendedor que saltava de galho em galho e naquela altura tentava a sorte como escritor. Ele sobrevivia do socorro financeiro da família da esposa. Isso até o divórcio arrastá-lo ao fundo do poço. Mas Hill encontrou uma forma de dar a volta por cima. Se ele não podia lutar contra a ruína econômica, por que não lucrar com ela? Com base em seu próprio desalento, escreveu o que viria a ser seu maior sucesso, Quem Pensa Enriquece, de 1937. Hoje, com 120 milhões de cópias vendidas, a obra foi pioneira em explorar uma premissa básica de aconselhamento motivacional. Com determinação e pensamentos positivos, qualquer um pode vencer na vida. Isso é o livro, isso é a dinâmica do livro, tá? Que a literatura de Hill tenha conservado seu apelo ao longo das décadas não chega a ser surpresa. Ele foi, afinal, um dos inventores da autoajuda moderna. Não deixa de ser uma ironia, contudo, seu súbito empoderamento no Brasil da pandemia, da crise econômica e da polarização tóxica. Eu acredito que todo mundo saiba o que seja isso, né? Crise econômica e polarização tóxica. Polarização política, 2 polos apenas. Mais esperto que o diabo, livro que o americano fez em 1938 e ganhou edição no Brasil em 2014, atropelou o mercado editorial no ano passado. Isso mesmo, a obra de autoajuda dos anos 30 foi o livro mais vendido do país em 2020, com 234 mil cópias comercializadas. Ok. A ascensão do título coroou um movimento que se delineava desde 2019, quando o líder do ranking foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, 1936, já li também, de Dale Carnegie, período de... Outro autor que faz fama à sombra da Grande Depressão.
Vivemos um período de medo, o que aumentou a busca por livros de superação, diz o editor Marcial Conte Jr. Inebriado pela obra de Hill, Conte Jr. largou o ramo farmacêutico para se dedicar ao editorial e, junto de outros empresários, criou a Citadel, casa de mais esperto que o diabo. Hill escreveu a obra em 1938, na esteira de Quem Pensa Enriquece. O livro, contudo, foi engavetado por veto de Dona Anne Law, última das 5 esposas do autor, por questões religiosas. Além da menção ao dito cujo no título, o manual é todo construído em torno de uma fictícia entrevista entre o autor e o diabo, que exige ser chamado de Sua Majestade. Hill usa a metáfora demoníaca para denunciar os pensamentos negativos como fonte insidiosa de toda infelicidade. Essa pérola só seria publicada pela primeira vez nos Estados Unidos em 2011. Ok, então vamos lá, gente. Nessa questão 4, eu procurei colocar essas questões justamente para se fazer uma revisão mesmo. Ela fala sobre regência verbal e emprego do sinal da crase. Regência verbal. Regência verbal, vocês sabem que é a gente saber se o verbo exige um complemento e se ele exigir com preposição ou sem preposição, e se for com preposição, que preposição ele exige, tá? Vamos lá, E aqui você tem que olhar a crase também, tá bom? O socorro financeiro da família da esposa garantia a sobrevivência de Hill. Bom, aqui eu acho que não tem nada de regência aqui, né? Mas vamos lá. Primeiro ponto, a nossa primeira peneira. A palavra sobrevivência, pessoal, aceita o artigo A antes dela. Porque eu posso falar assim, a sobrevivência está difícil. Não posso? Então passou da primeira peneira. Eu vou colocar uma palavra masculina embaixo de sobrevivência, que é a nossa segunda peneira. O que poderia falar? O socorro financeiro da família da esposa garantia. Como eu disse, não precisa ser sinônimo. Então eu posso colocar qualquer palavra masculina. Suor, por exemplo. O socorro financeiro da família da esposa garantia o suor de Hill ou garantia ao suor de Hill? A resposta é o suor. Se é o no masculino, significa que só tem um artigo aqui. Só o e não ao, né? Portanto, aqui no feminino vai ser também só um A e não os 2 As. Não tem crase. Acho que deu para entender? Eu quero crer que tenha dado para entender. Se não deu para entender, dá um alô para mim que eu explico de novo. Vivemos um período de medo, o que levou a uma... Gente, na primeira questão nós falamos que uma não aceita artigo A antes dela. Porque eu diria assim, uma maior busca ou a uma maior busca. É uma maior busca. Se não aceita artigo antes, não tem crase. Perfeito? Conte Júnior largou o ramo farmacêutico, comprometendo-se a trabalhar. Gente, nessa aula de hoje mesmo, nós já vimos que antes de verbo não tem crase. Antes de verbo não tem crase. Não tem. Isso aqui está errado. Se ele não podia opor-se à ruína econômica, por que não lucrar com ela? Vamos pular isso aqui, que me parece que é a alternativa correta. Efeitos calamitosos da Grande Depressão atingiram a milhões. Olha aqui que importante, hein? Importantíssimo aqui. Deixa eu aumentar um pouco isso aqui. Olha só, gente. Eu falei para vocês que quando nós estivermos trabalhando crase, se o A estiver no singular e a próxima palavra no plural, ou vice-versa, né? O A estando no plural e a próxima palavra no singular, eu não preciso nem analisar sob a luz das regras. Não tem crase, porque ou os dois estão no plural ou os dois estão no singular. Essa forma aqui não dá, tá? Então, o eco está também errada. A D é a correta. Se ele não podia opor-se à ruína econômica,
Ruína, vocês veem que cabe o artigo A antes. Vamos substituir ruína por caos, por exemplo, que é uma palavra até parecida, não precisa, né? Se ele não podia opor-se ao caos ou opor-se ao caos? Opor-se ao caos. Se é ao, tem o A e o O no masculino. Se tem A e O no masculino, tem o A e A no feminino, portanto tem crase. 4, delta. Olha, foi boa essas questões aqui para a gente revisar, hein? Bem boa. A alternativa em que a passagem do texto está reescrita de acordo com a norma padrão da concordância nominal. Olha como gosta, hein? A VUNESP como gosta de concordância verbal e nominal. Olha só. Ele quer a correta, tá? O movimento centrado em obras de superação viu-se coroado com a ascensão do título de rio. Vamos ver aqui. O movimento centrado em obras de superação viu-se coroado com a ascensão do título de rio. Alguém viu alguma coisa errada aqui? Eu não enxerguei. Se tiver, depois eu volto, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Não chega a ser surpresa que o apelo da literatura de Rio ao longo das décadas tenha sido conservada. Gente, o que foi conservada que ele está dizendo aqui? O apelo da literatura de Rio ao longo das décadas tinha sido conservada. É o apelo. Então é conservado. É isso que precisa prestar atenção. Os meus alunos, se prestarem atenção na prova, quase gabaritam ou gabaritam. Tá? Porque tudo nós vimos aqui. Tudo vocês estudaram. Todas as coisas que podem cair, vocês fizeram inúmeras questões. Vocês sabem. Prestem atenção, pelo amor de Deus. Sabe-se que a convicção religiosa de Dona Anne, esposa do escritor, foi decisivo. Gente, o que ele está dizendo que foi decisivo? A convicção religiosa. Convicção religiosa é feminina. É feminino. Decisivo também precisa ser feminino. Então teria que ser. Sabe-se que a convicção religiosa de Dona Anne Lu, esposa do escritor, foi decisiva. Ok? Seu súbito empoderamento no Brasil da pandemia não deixa de ser, de certa forma, irônica. O que é irônica? Súbito empoderamento. Súbito empoderamento não deixa de ser, de certa forma, irônica. Súbito empoderamento é masculino. Irônica tinha que ser masculino também, e está no feminino. Seu súbito empoderamento no Brasil da pandemia não deixa de ser, de certa forma, irônico. E essa é a dificuldade que a banca nos coloca. Porque se irônica tivesse assim, ó, se eu falasse assim, ó, seu súbito empoderamento irônico, fica muito fácil. Mas ela coloca longe, você precisa relacionar uma coisa a outra, tá bom? Vetado, graças à decisão de Dona Anne, a obra... O que foi vetado? A obra de Rio. A obra de Rio é feminino, vetado é masculino. Portanto, só sobrou a alternativa alfa, que é a correta. Tá bom, gente? Então, assim, ó, para você ver, quando eu falo para vocês, logo no começo do nosso curso, que o mais importante para passar no concurso da PM... E se abrange em outros concursos também, é interpretação de texto. Né? Porque aqui nós estamos verificando gramática, mas você tem que interpretar aqui que ele está relacionando o que, não é mesmo? Está relacionando a que. Então, a 5 é alfa, tá bom? As expressões desalento, com base em seu próprio desalento, e ascensão, a ascensão do título coroou o movimento, tem antônimos. Prestem atenção, hein? Ele não está querendo o sinônimo de desalento e o sinônimo de ascensão, ok? Ele está querendo o contrário, antônimo. Veja bem, gente. Putz, eu não sei o que é desalento. Tenta resolver por ascensão, né? Com base no seu próprio desalento, a ascensão do título, a subida do título, né? Subiu, está vendendo muito. Lá no texto, interpretou o texto direito? Se não interpretou, está errado. A ascensão é a subida. A ascensão é contenção, é declínio, é descida. Ele quer o contrário, tá? Declínio
descida e queda, pode ser. Declínio, descida e queda. Escalada não. Escalada é sinônimo. Contenção é sinônimo. Gente, ó, assinala no dia da prova, faz um risco aqui. É antônimo que eu estou procurando. Porque senão, na hora que você passa para analisar as alternativas, você esquece que é antônimo e que assinala aquilo que é sinônimo. Ele quer antônimo aqui, ó. Então é declínio, descida e queda é antônimo. Agora, desalento. Desalento é quando, ó, com base em seu próprio desalento, com base em sua própria tristeza, seu desânimo, né? Não tem nada de desconfiança, não tem nada de indefinição. É o contrário de ânimo. Se ele está desalentado, ele está desanimado, né? Então é o contrário, é o antônimo de ânimo, ok? B. Feito, gente. Por que eu falo assim? Mas eu não tenho. Se você não tivesse nem ideia do desalento, pelo menos você chutaria aí entre essas três, né? Tem mais um texto aqui. Então a 6, para quem não pegou, se quiser volta, ó, é papá bravo. Bravo, bravo. Texto longo aqui, mas vamos lá. É conceito da moda. É conceito da moda. Usam em encontros motivadores. É isso mesmo? Tá. Na física, é a volta à forma original após uma deformação. O termo se origina da capacidade de ricochetear. É resiliência, tá? Eu acho que eu não coloquei o título do tema aqui, mas é resiliência. Vamos começar. É conceito da moda. Usam em encontros motivacionais, motivadores. Na física, é a volta à forma original após uma deformação. O termo se origina da capacidade de ricochetear, de saltar novamente. Por extensão, usamos para falar de quem sofre pressão e consegue manter seus objetivos. Uma pessoa resiliente ideal teria 3 camadas. Na primeira, suporta. Recebe o golpe sem desabar. Ouve a crítica e não desaba. Vive a frustração sem descontrole. Experiencia a dor e continua de pé. A primeira etapa da resiliência é administrar o golpe, o revés, o erro, a decepção, o tipo ideal que estamos tratando. Sabe a extensão da dor, mas se considera, ou é de fato, mais forte do que as ondas das adversidades. O segundo estágio é a recuperação. Então ele levou a pancada e agora vai recuperar, vai aprender com aquilo. Combinam-se os dois conceitos. Sinto o golpe, não desmonto, fase 1, e ainda recupero a posição anterior ao golpe, com um acréscimo de algo novo. Isso que é importante, tá? Toda dor contém sua lição. Ninguém duvida disso. O resiliente consegue aprender com um golpe sentido. O terceiro momento do modelo perfeito é a resignação da estratégia e da consciência a partir do aprendizado. O tipo aqui descrito nunca se vitimiza. Ele é resignado, não é a mesma coisa que vitimização, tá? Cadê? O tipo aqui descrito nunca se vitimiza, mesmo se for a vítima. Não existe lamúria ou sofrimento para o mundo. A dor existe, foi sentida, houve reação, com o aprendizado e dele surgiu um novo ser, mais forte e mais sábio. É bom descrever tipos perfeitos, quase sempre são inexistentes. São como a biografia de santos medievais, sem falha, diamantes sem jaça, modelos e como tal inatingíveis. Existe um propósito didático de mostrar a perfeição para nós que chafurdamos no lodo da existência banal. Todos temos graus variados de resiliência diante da vida. Ninguém é o tipo ideal. Uma coisa não invalida a outra. Como narrativa de Santos, o modelo perfeito serve como para indicar o ponto no qual não me encontro. Porém, devo reagir para almejá-lo. Sempre é bom ser resiliente. E todos os palestrantes
e livros têm razão. Sem resiliência em algum grau, épico ou homeopático, é impossível enfrentar o mundo. Enquanto o extraordinário de Kafka, um artista da fome, fala de um homem com extrema resiliência para aguentar jejuns prolongados. Era um herói. Ao final, emitiu a verdade surpreendente. Ele não era um homem de vontade férrea, apenas nunca havia encontrado um prato que o seduzisse realmente. Seu paladar nunca fora tentado. Creio ser a receita geral da resiliência. A serenidade diante das coisas que, na verdade, não nos atingiram. Esperança ajuda sempre. Vamos ver as questões, gente? É um texto razoavelmente difícil, tá? Caiu no último concurso aí de vocês. Assinale a alternativa que possui apenas palavras empregadas em sentido próprio. Eu procurei trazer nessas questões mais gramática do que interpretação, porque a gente fez um simulado de interpretação essa semana. Que vocês foram muito bem. Aqui está falando de sentido próprio e sentido figurado. Eu acho que todos devem lembrar disso, né? Quando eu falo que minha sogra é uma cobra, eu estou me referindo a um sentido figurado. Ela não é um réptil rastejante, né? Porque, então, quando eu uso uma palavra em um sentido não dicionarizado, não é o sentido original, eu estou falando em sentido figurado. Aqui, ele quer a alternativa, gente, que só tem sentido próprio, tá? Ouve a crítica e não desaba. Gente, desabar está até entre aspas, porque o cara não desaba. Ele não cai, literalmente falando. Desabar aqui é sentido figurado, então já está fora, não vamos continuar mais não. O termo se origina da capacidade de ricochetear. A gente ricocheteia, ou os nossos sentimentos ricocheteiam. Ricocheteia é bater no lado, é quando a gente joga uma pedrinha e vai ricocheteando na água. Nós não ricocheteamos literalmente, então isso é sentido figurado. Mostrar a perfeição para nós que chafurdamos no lodo da existência banal. Gente, ele está falando no texto que ele está lá embaixo, né? Que ele é pequeno, ele é um verme diante da perfeição. Agora, ele não está num lodo de uma existência banal. Não está literalmente, ele é sentido figurado. Sabe a extensão da dor, mas se considera, ou é de fato, mais forte do que as ondas das adversidades. Se você viu alguma coisa de figurado aqui, me aponte. Eu não vi. Eu não vi nada de figurado. Sem resiliência em algum grau, épico ou homeopático, é impossível enfrentar o mundo. Gente, quando a gente fala assim, ó, por exemplo, nessa semana que está acontecendo coisas erradas que não deveriam ter acontecido, a van que não deu certo, o trabalho que está começando, e eu falo assim, eu preciso enfrentar o mundo. Você vai efetivamente enfrentar o mundo, porque o mundo é o planeta e as pessoas que habitam. Você vai enfrentar tudo isso? Não! Então isso é sentido figurado. Você não está propriamente enfrentando o mundo mesmo. Tá certo? Então aqui me parece claro que a única alternativa que não tem sentido figurado, ou seja, que só possui palavras empregadas em sentido próprio, é isso que ele está fazendo a pergunta, é a alternativa delta. E a 8, se eu não me engano, é para fechar, tá? Fechar. Com as modificações feitas, as passagens, as passagens. Não existe lamúria ou sofrimento para o mundo. A dor existe, foi sentida. Houve reação com o aprendizado. Estão de acordo com a norma padrão. Às vezes é difícil. E a forma do concurso passado, que deve ser o mesmo, é ser um pouco mais elaborada as questões. A gente não consegue, às vezes, entender o que está sendo perguntado pela banca. O que está sendo perguntado pela banca? Aqui ele está falando, ele está dando duas passagens, ó. Não existe lamúria ou sofrimento para o mundo. A dor existe, foi sentida, houve reação com o aprendizado. Ele quer que essas alterações aqui, ó, que estão nas alternativas, qual delas que mantém a concordância
verbal correta. Não há lamúrias ou sofrimento para o mundo. As dores existem, sentiram-se, houve reações com o aprendizado. Bom, gente, aqui a gente tem que lembrar que o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, nós falamos. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, portanto, ele não vai para o plural mesmo. Se eu estou falando de lamúrias, que é plural, normalmente o verbo iria para o plural, mas aqui é haver, no sentido de existir. Porque eu posso substituir, não existem lamúrias. Então, esse haver aqui é no sentido de existir. Ele não tem plural, ele é impessoal, tá? Aqui, a princípio, está tudo correto. Vamos ver. Não haviam lamúrias, ó. Aí já está errado, porque o haver no sentido de existir é impessoal, ele não vai para o plural. Seria não havia lamúrias, tá? Não se registra lamúrias. Opa. Registrar não tem nada de impessoal. É um verbo normal. O que não está sendo registrado? Lamúrias ou sofrimento. Lamúrias é plural, tá? Então, não se registram lamúrias. Feito. Que está errado então, né? A C. Não houve lamúrias. Ok, até aí tudo bem. Haver no sentido de existir. Houveram dores. Opa! Existiram dores, não é isso? Então, esse haver é no sentido de existir? É. Então, ele não pode ir para o plural, porque ele é impessoal. É houve dores. Houve dores. Prestem atenção, hein, gente? Para quem não está muito bem, porque eu quero que seja aprovado nessa prova, mesmo quem esteja na corda bamba ainda. Olha só, prestem atenção. A regra é que o verbo, se a palavra a que ele se refere, que é o sujeito dele, é no plural, o verbo, teoricamente, precisa ir para o plural, como está aqui. Mas aqui eu estou falando de haver no sentido de existir. Ele não vai para o plural. Assim como fazer, no sentido de tempo passado. Faz milhões de anos que os dinossauros nos deixaram. Nos deixaram até, né? Não nos deixaram que a gente não estava lá. Não se registra lamúrias. De novo, mesma coisa daqui. Ó. Não se registram lamúrias. Está aí as dores? Estão aí as dores. Sentiu-se, aconteceram reações. Tá bom? E parece claro que é a alternativa A. Eu vou fazer o seguinte, gente, para ficar mais fácil para vocês, eu vou gravar 2 vídeos, né? Eu vou gravar esse com a correção e um outro com... que a gente revisou aqui crase, a gente revisou concordância verbal, concordância nominal e regência. Veja bem, acho que eu vou seguir aqui mesmo que demore depois, tá, pessoal? Que é assim, ó, deixa eu falar uma coisinha para vocês. A nossa prova de língua portuguesa, ela é basicamente ela tem 20 questões. Ela é basicamente formada entre 8 e 12 questões de interpretação de texto. Tem normalmente 2 textos de uma tirinha ou 3 textos, tá? Então são de 10 a 12 questões. Nos resta de 8 a 10, que elas são divididas entre concordância, crase, regência e pontuação, colocação pronominal. Essas coisas que pegam, tá? Então, se nós já vimos crase aqui, nós já vimos regência aqui, nós já lembramos de concordância nominal e verbal. Opa, deixa eu ver onde que está a pontuação. Vai lá, Cirão. Sentido próprio e figurado a gente viu. Opa, basicamente está aqui na nossa apostila. Ó. Eu disse que basicamente nós temos 4 ou 5 regrinhas, que são as mesmas regrinhas que lá na hora de fazer a redação, vocês precisam verificar. Onde é proibido o uso da vírgula, não pode se pontuar. Não pode pôr vírgula e, obviamente, não tão obviamente assim, mas claramente há necessidade de a proibição de não ter outro ponto.
outra pontuação também, porque se não pode ter vírgula, não pode ter ponto, tá? Onde eu não posso separar o sujeito do verbo, né? Quando o garoto furtou o carro de luxo, quem furtou? O garoto. O garoto aqui é o sujeito. Eu não posso separar, não se separa sujeito de verbo. Eu não posso colocar o garoto, vírgula, furtou o carro. É proibida. Tá? Onde mais não se separa? Não se separa o verbo do seu complemento. O garoto furtou. Furtou o quê? Né? E complemento verbal, gente, para quem estuda mais um pouco a mais aí, nós não falamos na nossa aula para soldados sobre objeto direto, nada disso, porque não há necessidade, tá? Mas complemento verbal não é só objeto, direto ou indireto. Qualquer coisa que complementa o verbo não pode ser separado por vírgula, tá? Então aqui, ó, o garoto furtou o carro de luxo, essa vírgula não pode ter, tá? A gente sabe também que carro, por exemplo, é um substantivo, é um nome, tá bom? É um nome, não é isso? Que a gente viu? Ok, é um nome. Então, o nome, ele pode ter o seu complemento, e eu não posso separar o complemento do nome. Aqui, por exemplo, ó, carro de luxo, né? Ó, quando eu falo aqui, ó, pera lá, gente, deixa eu voltar aqui. O garoto furtou o quê? Carro, mas não é qualquer carro, é de luxo. Então, esse de luxo está complementando a palavra carro, que é um substantivo, que é um nome. Não separa. Bom, aqui nós vimos que, por exemplo, nessa frase aqui, pessoal, ó, o garoto sorrateiramente furtou o carro de luxo. Existem palavras, ou existem até mesmo frases, ou até mesmo orações, que se eu tirar da oração que a gente está analisando, não vai continuar sentido. Por exemplo, aqui, o garoto sorrateiramente furtou o carro de luxo. Eu posso falar assim? Posso. Mas e se eu falar assim? Ué, o que aconteceu aqui? Nem sabia que dava para fazer isso. Tá. Se eu tirar o sorrateiramente, o que acontece? O garoto furtou o carro de luxo. Então, sorrateiramente é justamente essa palavra que eu estou falando. E o que acontece na pontuação? Ou ela vem sem vírgula alguma, ou vem entre vírgulas. O que não pode? O que não pode, gente, é ela ter... Não consegui mais voltar atrás aqui. Mas ela não pode ter uma vírgula. Eu não posso falar assim, ó, o garoto, vírgula, sorrateiramente furtou o carro de luxo. Ou então, o garoto sorrateiramente, vírgula, furtou o carro de luxo. Eu só posso dizer, ou sem vírgula nenhuma, o garoto sorrateiramente, como está aqui, o garoto sorrateiramente furtou o carro de luxo, ou com duas vírgulas, o garoto, vírgula, sorrateiramente, ó, isso aqui não pode, isso aqui não pode, tá bom? E por último, aqui está na nossa apostila, é o vocativo, que a VUNESP tem pedido em algumas coisas. Sempre que eu coloco, assim, ó, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, crianças, aqui está o que prometi. Tem uma vírgula porque crianças é vocativo. Eu dei a dica para vocês como que eu sei que aquilo é vocativo. Quando eu consigo colocar ó na frente, ó. Ó crianças, aqui está o que eu prometi. Isso é um vocativo. Se é vocativo, tem vírgula. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, gente. Aspas, a gente falou. Isso aqui não precisa, não agora. Concordância verbal nós falamos hoje. Tá, ó. Olha que a gente falou, ó, que o haver no sentido de existir, ele não vai para o plural, ele é impessoal, ele fica no singular. Mas que o existir é normal. Existir é normal. E fazer, no sentido de tempo, faz meses que ele não estuda, também é impessoal. Fica no singular. Bom, pessoal? Deixa eu ver aqui uma coisinha que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui, ó. Aqui eu só coloquei o proibido, é proibido, mas também funciona o N. Eita, nós, hein? Cadê, gente? Aqui. Funciona. Isso aconteceu aqui não.
no meu texto. Mas funciona também, pessoal, o é necessário e o é bom, né? Eu só coloco no feminino aqui se tiver o artigo. Ó, aqui não tem artigo, então é proibido. Se eu falar assim, ó, avaliação psicológica é necessária, tá errado, porque a expressão é necessário, ela só vai para o feminino se tiver o artigo a. Então, se eu falar a avaliação psicológica é necessária, a avaliação psicológica é necessária. Agora, avaliação psicológica, não. Se eu falar, pô, mas tá no PDF isso aqui, não tô nem... Ah, tá em PDF, por isso que eu não tô conseguindo escrever. Tá bom? Tá entendido? Se eu falar assim, ó, água é boa, tá errado. A água é boa, tudo bem. Agora, água é bom. Perfeito? Então, isso funciona no é bom, não é proibido e não é necessário. Não funciona mais nada não, professor? Funciona, mas a VUNESP pergunta essas aqui, tá bom? Regência, a gente já viu. Ok. O que mais? Gente, colocação pronominal, nós vimos, quase não cai, mas pode cair, né? Que tem que ter palavras atraindo o pronome para perto dele. O que é colocação pronominal? É saber se esse me vem antes do verbo ou depois do verbo, né? Antes do verbo ou depois do verbo. E quando tem alguma palavra atrativa antes, é que ele vem, né? Quais são essas palavras atrativas? Ó, pronomes indefinidos, relativos, interrogativos. Então, quem é pronome relativo? É pronome interrogativo, é pronome relativo. Que, quem, qual? Ele atrai para perto dele o pronome, tá? O advérbio também atrai, certo, gente? Então, vamos lá, ó. E uma coisa que eu preciso falar para vocês que é extremamente necessário dizer isso. Entre o lhe e o, numa alternativa, o lhe, os meus alunos já devem estar cansados de saber isso, e alguns ainda erram. Mas o lhe, pessoal, só é usado quando o verbo exige preposição. Só um minutinho que está caindo muita coisinha aqui, ó. Eita, nós. Graças a Deus. Uhum. Então, o lhe só é usado... Desculpa, tá, gente? É que eu estou gravando aqui num horário que não era para eu estar dando aula ainda, então tem alguns afazeres que ficam ali. Estou tentando terminar até as 8 horas esse vídeo, que é para pelo menos até as 10 já estar com vocês, que é bem demorado. Então, pessoal, o lhe só é usado quando o verbo exige preposição. Quando não exige preposição, eu não posso ter lhe. Tá bom? Agora, a posição do lhe, se vai depois do verbo ou antes do verbo, você tem que ver as palavras que o atraem, que está na nossa apostila, que está nas nossas aulas, que é isso que eu gostaria de falar. Deixa eu ver quanto tempo tá de vídeo aqui, 48 minutos. Eu não vou gravar esse vídeo aqui, esse final desse vídeo, gente. Quem tiver qualquer outra dúvida em português pode me mandar, tá? Nós temos até sábado para estudar ainda. Depois eu vou gravar, amanhã de manhã eu vou gravar um vídeo para explicar algumas coisas das provas para vocês. Mas onde eu já falei com muita gente que, principalmente essa turma 5, a gente montou focado no outro concurso, não nesse de 6 de fevereiro. Mas quase 100% de vocês têm condições de passar já no dia 6 de fevereiro, mas vão continuar estudando, tá? E tem algumas coisas, gente, que, assim, se eu fosse professor de ensino fundamental, eu iria no aluno e falaria. Mas eu não sou. Todos vocês estão pagando para fazer o curso aqui comigo. Todos vocês estão buscando sonhos. Alguns de vocês
tem filhos, tem esposa, né? Ou esposo, e tem essa responsabilidade já. Aí, vamos falar o que é verdade, gente. Vamos falar o que é verdade. Você vem aqui na aula ou assiste aqui e não anota nada. Você acha mesmo que você é tão capaz assim que só de eu falar você já não erra mais? Portanto, seja aprovado nesse concurso ou não seja, eu espero que vocês todos continuem seguindo os caminhos do estudo, seja para cabo, sargento, oficial, polícia civil, para o próximo concurso, o que for. Gente, utilize de todo o tempo que vocês têm. Utilize de tudo o que eu passo para vocês. Eu passo aqui a apostila, imprimam, como eu vi um monte de gente que imprimiu e risca, e anota o que eu faço, e tira foto, e grava, tá, é isso. É isso. E quase ninguém das nossas turmas aqui são pessoas que não trabalham durante o dia. A maioria trabalha durante o dia, tem gente que faz cursos à noite ainda e falta uma vez ou duas vezes por semana para fazer o nosso curso. Então aproveitem aquilo que vocês têm. Aproveitem, tá? Essas anotações que vocês fizeram servem, e eu sei muita gente que faz, servem para nesse momento, ó, fazer uma revisão rápida de português. Ah, naquela questão o Ciro falou isso, isso, isso. Ah, naquela questão eu errei aquela alternativa por conta disso, disso, disso. É isso que precisa fazer. É isso que precisa. Valorizem mais os estudos, né? Porque quando vocês eram crianças, talvez vocês não tenham, ou jovens que eu falo, adolescentes, logo depois da adolescência ali, talvez vocês não tivessem a noção da importância de tudo isso. Mas agora vocês precisam ter. Que vocês estão buscando um sonho. Que se você chegar lá não for aquilo que você quer, você tem possibilidade de buscar outras coisas. Mas é através do estudo, gente. Através do estudo, porque isso sim é meritocracia. O resto, de você depender de quem indica, de você depender desculpe o termo que eu vou usar, mas de baba-ovo de patrão, se você depender de ficar atingindo metas para manter, isso é muito ruim para a vida pessoal. O importante é você estar num local em que vai ser valorizado o teu potencial. E no serviço público, em regra, né? Vamos focar, sempre focado. Se por acaso você não for bem, eu não estou falando da prova agora não, tá? Estou falando da prova agora não. Reveja por que você não foi tão bem. O que faltou nos teus estudos? Qual a dedicação que lhe faltou? Será que os momentos que você ficava deitadão no sofá, assistindo TV, vendo o celular, não foram em excesso? Não estou falando que para passar num concurso precisa largar todo o resto. Eu estou falando que se você, e eu estou falando isso, é para pouquíssimas pessoas, que eu sei que esse vídeo ele vai atingir não as pessoas que vinham todos os dias aqui, mas pessoas que deixavam de vir. Que no primeiro obstáculo saem e não seguem o caminho do sacrifício. É para isso, para essas pessoas que eu estou falando, tá, pessoal? Sacrifiquem-se, porque se você continuar fazendo a mesma coisa que você sempre fez, você vai continuar no mesmo trabalho, no mesmo patamar, ok? Tem muita gente. Eu poderia citar as pessoas que estão que estão nos assistindo agora, que estão no nosso grupo presencial, que eu sei que estão fazendo muito diferente do que faziam. E eu tenho certeza dessa aprovação. Eu tenho um aluno, eu acho que eu contei para a maioria de vocês a respeito de um aluno da PM.
Ele fazia aulas diurnas comigo, porque ele trabalhava à noite, ele e mais um grupo. E ele passou na PM para soldado, e ele ficou porque ele não tinha 1,60 m. Nós entramos com a ação e ganhamos a ação. Ele tinha 1,59 m. E aí o juiz determinou que ele fizesse o TAF novamente. Ele foi fazer e reprovou, porque nesse período ele não acreditou muito que a gente fosse ganhar, então ele não estava treinando para isso. Bom, esse rapaz, ele aprendeu aulas aqui de português, de matemática, tal, e todo o resto, né? Mas português e matemática serve para muitos outros concursos. E esses dias, eu não vou falar nome porque eu não pedi autorização para ele, mas ele passou em primeiro lugar aqui no concurso de Oswaldo Cruz. Não é uma remuneração tão boa, mas chegou o momento dele passar. Ele bateu na trave muitas vezes. E concurso público, escrevam o que eu estou dizendo, porque não sou eu só que estou dizendo isso. São pessoas muito estudiosas no ramo do concurso, embora eu também me ache que eu estou há 35 anos no concurso público. Gente, concurso é uma fila que vai chegar a sua vez, se você estiver na fila. Agora, se você fala assim, ó, saiu o edital, eu vou fazer o concurso, você nem está na fila, tá? Porque deu 74, nem me lembro quanto, 74 mil inscritos. Não são 74 mil candidatos. Não tem 19.800 candidatos nisso. Façam o mínimo. Façam tudo que tiver a seu alcance nessa prova que você passa. Mas se você passar sem ter estudado o que precisava, sem sacrificar o que precisava, bora sacrificar agora, gente. Bora sacrificar. Beleza? Amanhã então eu vou gravar um outro vídeo para vocês, para os meus alunos, com relação ao concurso do dia 6, que eu gosto muito de falar para vocês. Talvez eu não grave nem vídeo, seja só áudio, mas com grata satisfação que eu chego aqui. Lembrando que depois do dia 6, a gente vai dar uma descansada aí, talvez de 1 ou 2 semanas, mas todos vocês, todos que estavam presencialmente aqui, que estão se dedicando, já vão estar inscritos na próxima turma. A gente vai montar uma outra turma. Nós vamos montar, a partir agora da segunda quinzena de fevereiro, mais uma turma para soldado, só uma turma para soldado, tá? E vocês, os presenciais, já estão inscritos nessa. Vamos começar uma turma do Barro Branco, vamos começar uma turma da Polícia Civil e talvez uma do INSS, e vai ter um grupo mentorado da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Beleza, pessoal? Obrigado por hoje e até amanhã.